Cultivo Online, capítulo 533. Discípulo de julgamento. O que? O jogador Yuan está atualmente no Jaded Garden? Como isso é possível? Estou falando sério. Eu o testemunhei lutar com o ancião Shi e vencer. Ele estava até usando sua máscara preta característica. Mas por que o jogador Yuan veio aqui? Talvez ele queira se juntar a esta facção? Isso seria incrível se fosse verdade. Imagine estar na mesma facção do jogador Yuan. Nós nos tornaremos uma força imparável. Os discípulos das elites espirituais ficaram perplexos e entusiasmados com a notícia, e todos queriam conhecer o jogador Yuan, mas era muito mais fácil falar do que fazer, já que ele estava sendo escoltado por todos os 6 grão-anciões. Se os incomodassem, correriam o risco de serem expulsos da facção. Bem-vindo às nossas cavernas imortais, Taoísta Yuan. Sr. Shi disse a ele enquanto se aproximavam desta pequena montanha que tinha algumas entradas de caverna ao redor. Yuan respirou fundo, sugando o quei fresco do local. Você está certo. Este lugar tem uma quantidade incrível de energia espiritual. Yuan disse a eles. Deixe-me mostrar a você o interior das cavernas imortais. Sr. Wang disse enquanto se aproximava de uma das entradas da caverna. Yuan a seguiu e, quanto mais perto chegavam da caverna, mais forte se tornava a energia espiritual. Uau, esta é uma caverna imortal? Yuan ficou sem palavras ao ver a decoração interna que era o oposto de suas expectativas. Ele esperava que o lugar fosse uma caverna sombria com nada além de pedras, mas para sua surpresa, havia uma sala inteira cheia de móveis dentro da caverna imortal. E havia até uma porta. Esta é uma caverna imortal moderna, Sr. Wang disse com um sorriso no rosto. Você provavelmente esperava algo mais chato. Mas os cultivadores de hoje em dia cultivam melhor neste tipo de ambiente. Sr. Wang disse com um sorriso no rosto. Olha, tem até um banheiro aqui. Depois de mostrar o local a Yuan, o Sr. Wang disse. Se você se juntar a nós, podemos lhe dar uma dessas cavernas imortais. Normalmente, apenas os grandes anciões e os chefes de família têm permissão para permanecer dentro de uma caverna imortal permanentemente. Mas faremos disso uma exceção para você. Vou considerar isso, disse Yuan. Sr. Wang começou a ponderar quando ouviu a voz dele com um toque de desinteresse. Que tal este taoísta Yuan? Você pode ficar aqui por um mês, ou até uma semana como discípulo. Você terá acesso às cavernas imortais e a algumas de nossas técnicas como se fosse um discípulo oficial, mas não tem obrigações para junte-se a nós. E quando seu tempo como discípulo experimental terminar, você poderá decidir se deseja se juntar a nós ou não. Um discípulo experimental? Yuan ergueu as sobrancelhas. Ele não achava que eles iriam tão longe apenas para convidá-lo para sua facção. E se eu aprender todas as suas técnicas e decidir não participar? Yuan então perguntou. É claro que já consideramos essa possibilidade e estamos dispostos a correr os riscos. Sr. Wang disse, já que os grão-anciões falaram sobre esse assunto muito antes mesmo de Yuan chegar. Além disso, embora ela não tenha dito isso, ela não acreditava que Yuan seria capaz de aprender suas técnicas tão rapidamente. Embora a velocidade de cultivo de Yuan seja, sem dúvida, desafiadora, isso não significava que ele também fosse tão talentoso quando se tratava de compreensão. A maioria de seus discípulos precisava de muitos meses para aprender uma única técnica, e até mesmo seus principais gênios precisavam de pelo menos uma semana para aprender uma nova técnica. O que você acha? Yuan se virou para perguntar a Meixiu. Eu realmente não me importo. Faça o que quiser, ela respondeu calmamente. Yuan ponderou por um momento antes de balançar a cabeça. Tudo bem, ficaremos aqui por uma semana. Afinal, seria uma pena se eu partisse tão rapidamente depois de viajar tanto. Ótimo, então, a partir de hoje, você fará parte de nossas elites espirituais. Receberemos seus uniformes mais tarde, mas se você não quiser, é só me avisar. Está tudo bem, temos nossas próprias roupas, disse Yuan. Embora ele tenha concordado em se juntar temporariamente à facção, ele não queria aceitar o uniforme, pois isso faria parecer muito com um discípulo oficial e poderia até criar alguns mal-entendidos. Algum tempo depois, eles deixaram as cavernas imortais e o Sr. Wang conversou com os outros grão-anciões sobre a decisão de Yuan de se juntar à facção como discípulo experimental. É claro que os grão-anciões ficaram muito extasiados ao ouvir isso. Mesmo que Yuan fosse apenas um discípulo experimental e decidisse partir em uma semana, eles ainda teriam pelo menos uma conexão com ele. Taoísta Yuan, qual caverna imortal você gostaria de usar durante sua estadia aqui? O Elder Shi perguntou a ele. Eu realmente não me importo. Qualquer um que esteja disponível, eu acho. A caverna imortal que acabei de mostrar não está ocupada por ninguém no momento. Você pode usar essa se quiser. Sr. Wang disse. Ok, Yuan assentiu. Sr. Wang então retirou um medalhão de jade de suas roupas antes de oferecê-lo a Yuan. Pegue isso. Se você tiver algum problema dentro do jardim de jade, você pode usar este medalhão. Somente aqueles aprovados pelos grandes anciãos podem carregá-lo, e qualquer um que se atreva a desafiar o medalhão significa que está nos desafiando, os grandes anciãos. Yuan aceitou o medalhão sem qualquer hesitação. Então vamos deixá-lo em paz agora. Se precisar de alguma coisa nossa, você pode nos encontrar nos alojamentos de nossa família. Somente membros da família estão autorizados a se aproximar desses alojamentos.
Mas você ficará bem desde que tenha o medalhão em você. Sr. Wang disse. Mais uma vez, você pode ser um discípulo experimental, mas terá acesso a coisas que nem mesmo os discípulos normais podem alcançar. Espero que você aproveite sua estadia aqui. Obrigado. Yuan assentiu. Os grão-anciões deixaram a cena logo depois, deixando Yuan e Meixiu sozinhos. Por que você concordou em ficar aqui? Meixiu perguntou de repente. Durante meu treino com o ancião Shi, percebi que não tenho nenhuma experiência de combate neste corpo, então quero adquirir um pouco dessa experiência neste lugar. Coisas que quero experimentar neste lugar, disse ele.